no sistema que você agora está ligado no sistema de compras, e se eu não comprar, André, o que é que eu faço? Não é para acontecer que feche o orçamento e você literalmente não tenha dinheiro para executar que está no seu planejamento de contratações. Por isso que a gente trocou o nome e invertemos. Alô? E invertemos a lógica e colocamos um planejamento e gerenciamento de contratações, e dentro dele estará o plano anual de contratações. Bom, o segundo ponto, que é a pergunta que vão me fazer assim: ah, André, eu sou o setor de compras antes de qualquer coisa do sistema, qualquer coisa. Quem nunca leu nada dele, por favor? Já conhece que ele existe e tudo, né? O segundo ponto é assim: ah, André, agora só tem o setor de compras, eu sou requisitante, o setor de compras tem que fazer tudo. O sistema está evoluindo agora, a gente vai entregar em novembro a segunda fase dele, que o setor requisitante também poderá encaminhar todo o planejamento da sua contratação. Ele vai colocar no sistema sem dar trabalho para uma unidade só. Então, o sistema vai estar evoluindo para que as áreas requisitantes já façam seus planejamentos e mandem para o setor de licitações. Né? Lógico, a gente tem que ir entendendo que o sistema é pequeno ainda, ele está engatinhando, a gente está tentando ver como é que a gente pega a unidade macro. Por exemplo, vou pegar o MEC aqui. E o MEC tem várias UASGs, que são unidades independentes de compras. Como é que eu vejo esse plano todo? Então, o sistema vai evoluir para o outro ano para você conseguir olhar o planejamento de uma unidade inteira como se fosse o MEC. E INSS tem várias unidades descentralizadas de compras. O sistema vai conseguir ler isso com o tempo, Andréa? Vai conseguir ler. Então, essa é a primeira fala que eu tenho para dizer. A outra, né, contar assim rapidamente. Aí, peraí, esse aqui que anda aqui para frente, né? É que eu sempre faço bobagem, então eu tenho que perguntar. Primeiro ponto, a IN é obrigatória? É obrigatória. Ela não foi esse ano todo, a gente estava tentando falar como é que era, como não, Então, ela é de ordem obrigatória. É para todos os tipos de contratações? Ela é para todos os tipos de contratações. Então, também para TI, mas ela agora vai ser também reordenada para as contratações de TI. Vai ter um módulo diferente de contratações de TI, vai seguir a IN4. Então, a gente estava reordenando isso. Tá bom? Tá? Então, pronto. Ah, vocês inventam cada vez uma ferramenta para fazer isso. Bom, o que acontece? Primeiro ponto, a IN5 nasceu também, que trata de contratações de serviços terceirizáveis, ela também nasce no foco de um acordo também que trouxe os planejamentos de contratações. E ele aí uma das recomendações, quando a gente estava construindo a IN5, lá na frente ele dizia assim: olha, mas você também tem que trazer o planejamento nela. Feito isso, ele dizia assim: diga para o órgão que ele tem que planejar suas compras. Eu adiantava escrever expressamente assim: órgão, faça seu planejamento. Como? Então, a gente construiu uma ferramenta em função disso. Então, não adianta eu mandar fazer uma lei, a gente pode escrever expressamente, se eu não digo como o gestor vai fazer, ou como ele faz. Então, nasceu assim, de um acordo 26-22, depois veio a IN5 e agora veio a IN do PGC, que sedimenta a parte de planejamento de contratações. Então, tem a IN aqui, o plano anual está dentro do planejamento e gerenciamento, vai ter uma equipe toda, né, que a gente construiu desde a IN5, que é a parte requisitante, o setor de licitações, começamos a nominar as pessoas. E o sisteminha aqui. Espero que eu consiga falar tudo, meu Deus. Quanto tempo eu tenho? 1h30, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, por que ele nasce assim? É só um desenho assim, interativo só, né? Planejar as minhas compras. Se a gente for olhar atrás, assim, lá no decreto de serviços, hein, gente? Eu não estou falando nem de bens, né? Lá dizia assim: eu tenho que ter, em 97, ele falava assim: eu tenho que ter um plano de trabalho. Esse plano de trabalho nada mais é que um planejamento de contratações. E a gente não tinha o hábito de fazer planejamento de contratações. Não estou dizendo que todo mundo. Os planejamentos eram feitos como?
no seu termo de referência, ou seu chefe chegou novo, eu quero comprar. Então, é assim que era feito. E põe no sistema amanhã, porque aí você começa. Põe no sistema de qualquer jeito, não planeja. Então, assim, então começava assim, uma desordem administrativa. A gente tem uma desordem, tinha uma desordem administrativa. Eu estou há 8 anos lá, e a gente vê muito assim, ó, quanto é que o governo gasta? Aí não, você tem dados errados, porque às vezes o gestor com pressa escreve qualquer código de item, aí ele quer comprar um foguete, mas ele colocou água. Ele quer comprar copo, colocou caneta, porque tinha que colocar rápido. O sistema achou um código rapidamente lá e colocou aquilo erroneamente. E as descrições, necessariamente, quase todas, não são a mesma coisa. Tá? Então, e nasce essa parte toda em função disso, planejar todas as minhas contratações, para que os dados de governo sejam efetivos e ele tenha uma ligação orçamentariamente. Por quê? Porque ele vai saber qual é o quinhão hereditário de cada unidade de compra de cada órgão. Racionalização da máquina, né? Inovação, isso aqui assim é muito lógico, né? Mas a ideia macro é essa. Quanto é que o governo gasta? A gente não sabe. Quanto que todas as unidades da federação gastam? Também a gente não tem esse patamar. Dizer que é 16 do PIB, 10 do PIB, tudo é uma pesquisa etérea, assim, porque a gente não tem a certeza disso. Então, vamos começar com o planejamento das contratações dentro da direta ao TAC fundacional e a rede nacional de compras, que o Cassiano vai entrar amanhã. E vocês vão entender o porquê que isso tudo acontece. Para a gente ter dados de governo, a gente não tem dados efetivos também dos subnacionais, a gente vai conseguir ter. E o outro ponto é assim, quando eu tenho um planejamento de compras, por que eu tenho que pegar e fazer, compra uma caneta aqui, outro aqui, outro aqui. Eu vou saber todas as minhas unidades, quanto ela vai ter que gastar, eu posso fazer uma única licitação. Eu posso olhar aqui várias unidades do INSS, que é uma unidade grande, e, em vez de eu fazer várias licitações, eu posso fazer uma única, exclusiva licitação centralizada. Então, a ideia é mais ou menos essa. Bom, isso aqui é uma base legal que a gente tem que planejar, tem que ter unidade orçamentária, o sistema é todo ligado com a Secretaria de Orçamento Federal e toda a cronologia que vocês estão vendo no sistema, eu vou mostrar a data aqui, que vocês têm que entrar no sistema e colocar a sua unidade, sua compra. Por que aquilo? Porque ele vai até maio, depois ele abre em setembro e novembro, porque ele vai ser como é uma palavra assim, paralelo com a LOA. Então o sistema vai andar junto com ela, tá bom? 8666 e a lei complementar, né? Então isso aqui é só uma base. Opa, por que não está aparecendo? Não está aparecendo por quê? Pode ser? Isso aqui era uma ideia que estava todo o histórico, tinha o acórdão, a IN5, tudo, mas agora é assim, a necessidade de estabelecer uma governança do CISG, depois veio o acórdão, e depois chegou a IN5, e depois chegou o PGC. É uma flechinha aqui, mas apagou aí, tá? Paciência. O que a gente pensa em ganhos disso? Fortalecimento do planejamento do próprio órgão e segurança ao gestor. Que a gente fala assim, eu tenho que fazer isso, que chatice, André. É chato mesmo, só que você tem que entender o seguinte, você veja hoje, se a gente tivesse um planejamento efetivo, todo ligado no planejamento estratégico, um gasto de governo, a gente está mudando hoje, né? O ano que vem muda-se tudo. Não dá para chegar um gestor, porque mudou governo, outro presidente, outro que seja, sentar lá e falar assim, pô, eu não gosto dessa toalha aqui. Como eu já ouvi isso, quero de linho, não gosto. Assim. Então, ele vai ter que trazer da casa dele. Né? Ou ele vai ter que justificar aquilo, porque ele vai ter que trocar o objeto. Entendeu? Então, assim, você evita a segurança para o gestor. E essas coisas que são transparentes e dão um trabalho no começo, ela é segurança para o gestor, que somos nós, porque é a gente que toca a mão na massa, tem que fazer licitação, fazer TR e tudo. Então, é uma segurança isso. Né? Ampliação de
contratações conjuntas. É essa a unidade macro que a gente está pensando, inclusive. Evitar várias licitações picadas e fazer uma licitação só. Tá? Sinalização do mercado fornecedor. O plano anual de contratação será disponibilizado no portal de compras. Porque aí o fornecedor vai saber que vão ter várias licitações, ele pode se preparar para te oferecer aquilo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Sinalizar do mercado para que ele se prepare, para que ele venha. Tá? Bom, transparência, óbvio, né? Isso daí é uma coisa assim, bem efetiva mesmo. Tá? E um calendário, para que os órgãos tenham seu calendário próprio, de aquela licitação máxima, aquela licitação que está no gargalo para acabar, eu preciso que faça, para eu saber se eu posso tirar essa daqui, que eu posso fazer daqui a 4 meses, e eu tenho a outra que eu vou chegar para depois. Né? Então, é mais ou menos assim. Bom, ferramenta informatizada, para toda direta ao TAG fundacional. Se alguma outra unidade da federação quiser usar, ela pode? Pode usar. Está aí no sistema aberto. Vigência, esse ano ele está só facultativo. O outro ano, o ano que vem, gente, a gente vai começar uma chamada para todos, vocês vão olhar no compras, a gente vai começar as chamadas. Você já fez seu plano? Você já está fazendo? Então, a gente vai começar o ano que vem uma campanha toda efetiva para alertar o gestor disso. Se vocês não conseguirem fazer tudo até a data macro lá de maio, vocês não conseguirem, vai ter setembro para remanejar e outubro, novembro. Tá? Ah, mas por que isso, André? Porque ele está ligado com as datas que a Secretaria de Orçamento nos deu, com a LOA. Então, por isso que ela existe um fechamento, para que vocês consigam fazer o plano aqui e ela consiga olhar para a sua unidade se você precisa mais ou precisa menos. Aí vocês vão rir, ela não vai me dar mais. Mas, assim, eu estou só explicando. Né? Pode ser que tudo pode mudar, né? Entendeu? Vamos lá. Pode acontecer de te dar um pouco mais, né? O que vai acontecer? Ele vai consolidar todos os planos anuais da administração direta ao TAG fundacional. Tem uma coisa que eu sempre conto. Aconteceu uma vez, eu estava ainda na parte do sistema, ali, fazendo um outro sistema. E foi pedido pela Casa Civil quanto se gastava determinado objeto lá, que não vai caber agora de falar. A gente não conseguiu esse dado efetivo. A gente teve que descer tudo numa planilha do gasto do governo. E a gente trabalhou, posso falar que eu estava ali, né? Trabalhamos de madrugada para consolidar tudo e entregar para a Casa Civil esse balizamento. Isso há uns anos atrás. Então, a gente não tinha isso. Com essa parte aqui, a gente vai ter uma consolidação de gasto de governo hoje. Né? E aí, nessa época, a gente não era um dado importante que a gente tinha que entregar para a Casa Civil, que ela ia entregar para o Congresso Nacional, e a gente teve que trabalhar com o dado na mão, coisa que eu podia ter chegado num sistema desse e feito só um clique, assim. Né? E a gente foi um trabalho, usamos o DW ainda, vocês já sabem disso, só que eu tive que extrair tudo e ir pensando todos os erros que a gente faz, porque o gestor erra no sistema, então eu tive que pensar um por um de cada objeto descritivo que estava errado e ver o que estava de curva, que tinha aqueles que era assim e uma curva abaixo. Né? Então, a gente teve que fazer um trabalho assim. Então, isso daí também evitando exatamente isso. Tá? Evitar priorizar, né, uma gestão, governança, que o órgão tenha uma gestão na sua contratação, é mais ou menos isso, tá? E uma visão geral de governo, eu já falei. Isso aqui é blá, blá, blá. Isso aqui é o poder do convencimento, né? Estou na persuasão até agora. Plano anual. Vai ter todas as contratações, bens, serviços, óbvio, isso aqui é a regra, né? Não vou ficar o artigo tal, né? Requisitos do sistema. Nós temos tudo por UASG. Por quê? Porque o sistema foi construído por unidade administrativa de serviços gerais. Cada unidade que a gente é uma unidade de compra. Ah, mas agora tudo por item? Também é por item, porque nós temos cada licitação é um item. Ah, mas isso dá um trabalho louco, André, mas a gente não tem como construir diferente só se eu derrubar o sistema todo. Se eu derrubar o sistema todo, aí eu construo novo. A gente não tem como tirar essa leitura de UASG e leitura de item, porque cada licitação é um item.
Ah, mas André, mas eu já tenho o contrato em andamento. Você vai puxar, o sistema vai ler automaticamente lá dentro e vai puxar todos os contratos. Vocês não vão ter trabalho de ter que colocar os contratos antigos, que são de caráter sucessivo até 5 anos. Então, vocês vão entrar e vão pinçar lá. O ASG-X vai vir todos os contratos. Vocês só vão acrescentar exatamente itens novos. Tá? Que mais? Aí vamos ter estudos preliminares e gerenciamento de risco. Eu vou tratar disso, que eu acho que é uma das partes mais importantes e mais criticadas. Eu já falo as críticas, né? Tem jeito. Vamos lá. Então, estudos lá. Então, eu tenho que fazer estudo, André, antes de eu comprar alguma coisa. Quer dizer, o estudo preliminar, gente, são 5 itens micro, que não vai doer para ninguém de fazer. Você vai colocar o quê? Seu objeto, sua quantidade, se você necessita daquilo quanto, e mais ou menos o preço que você acha que é uma pesquisa no painel de preço lá. Ah, mas eu não tenho efetivo. Você tem um histórico. Se você vai contratar serviço de limpeza. Ah, mas eu pesquisei lá, não sei, André. Mas, poxa, mas você tem pelo menos uma média histórica do que você fez. Então, você lança aquilo. Obviamente que quando for para serviços que tem mão de obra, que tem uma necessidade de uma convenção coletiva de trabalho, que elas mudam, você põe um histórico, porque aquele preço ali, ele não vai servir de fazer alguma coisa contra vocês. É um balizador de quanto você vai gastar. Então, você vai saber pelo seu histórico que você tem um preço. Se não mudou a CCT, você já sabe que é aquele preço que você vai ser ele ou sucessivamente por mais 2 anos e na sobrevinda de uma CCT nova. Sabendo hoje que nós temos a não ultratividade. Então, o preço é ele, tá bom? Eu falei uma palavra, não falei o que era, né? A ultratividade da CCT é o seguinte. É que eu estou com pressa do tempo, só por isso. Mas vai dar tempo. Deus é Pai. Eu brinco lá, está tudo amarrado no pé de Jesus, vamos embora. Está tudo amarrado. Então, assim, vamos embora. É o seguinte, ultratividade da CCT é o seguinte, a reforma, hoje, trabalhista, trouxe que todas as CCTs não têm mais capacidade de segurar um contrato, de segurar o preço dela que está na CCT depois que ela perdeu a vigência. Antes era assim, eu tinha uma CCT, ela existia e ela estava valendo até a sobrevinda de uma outra, que era o princípio da ultratividade de uma CCT. Ela percorria o passado e o presente até a vinda de uma nova. E hoje não existe mais. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma CCT hoje, ela morreu, vale o que eu tenho, o preço que eu tenho no meu contrato hoje. Mas não é aula disso. Isso aqui é um tema mais árduo. Só estou explicando o que é, porque eu falei uma coisa e não. Então, por exemplo, se você tem um contrato, não tem CCT nova, o teu preço é aquele. Você não vai ter outro preço. Tá bom? Então, tá. Então, eu vou ter o quê? Na versão simples, vou ter lá. Então, estimativa de quantidade, levantamento do meu mercado, lá isso daqui é só uma solução, se você tem uma viabilidade disso, se você vai justificar o parcelamento ou não, que isso é 8666, não vou, eu vou parcelar, não vou, vai ser grupo, alguma coisa, você vai explicar isso. E o preço, é a única coisa. Não tem nada mais do estudo de viabilidade que comporte um trabalho, um esforço, uma demanda de entender, assim, intelectual. Nada mais é que você vai saber. Se você vai planejar a sua compra, você tem que saber a quantidade, tem que saber o objeto, tem que saber se ele é viável e se você sabe o preço. Então, são coisas mínimas. O estudo preliminar é esse. O resto não é obrigatório. Mas não está saindo nada. Mas como é que eu vou explicar? Porque está ruim, né? Não é a cor. Você tem internet aí? Só me espera um pouquinho. Só desculpa, não dá. Eu vou entrar no... Não é questão da internet. A gente está usando o OpenOffice. É a versão que salvou. Ele está usando o OpenOffice mesmo. Pois é, então não é internet. Está usando o OpenOffice. Não, tem que trocar de... Mas ela tem uma material na internet. Na hora dele abrir, ela vai abrir.
aproveitando já aqui, ó. Aproveitando, sabe? Tem aqui também. Ó, a IN1 aqui, ó. Não abre ainda. IN1 aqui tem perguntas e respostas, manual do sistema, orientações de acesso e apresentação do PGC. Eu vou abrir essa apresentação agora. Você pode abrir ali para mim? Que aí, porque fica feio apresentar assim, gente. Ele está filmando ainda, fica mais feio ainda. Como é que a gente roda isso aí agora? Vai ter que ser você, né? Aí pode ir descendo, então. Pode ir descendo, pode ir descendo. Pode ir mais, pode ir mais. Olha, era bonitinho, olha lá, olha que bonitinho. Viu? Aí, ó, que lindo. O acórdão, estudo, IN, pode ir embora. Deixa aqui. Ah, já foi. Pode subir, pode subir. Aqui. Nem passou essa. Tá vendo? Tá faltando. A gente salvou. É que eu não sou muito boa com essas coisas, não, sabe? Hã? Pode deixar esse daqui. O conteúdo aqui, tem vários conteúdos aqui. Alguns serão obrigatórios e outros não, né? O código do CAT-MAT-CAT-SERI obrigatório é descrição, unidade de fornecimento, quantidade total estimada. Né? Depois nós temos o estudo, o gerenciamento disso, que eu vou entrar depois, a unidade que é o requisitante. Né? Então, o grau de prioridade. Esse grau aqui ele é importante por quê? Pode ser, ele vai dizer assim, médio, alto e baixo. Ele é importante? Vai ser importante, que pode ser que a sua licitação você precise... Imagina, nós estamos agora em setembro, outubro, por exemplo. Você está fazendo lá, assim, em outubro você precisa... Aí você está pensando assim, olha, vai acabar a minha licitação, você tem que dizer que você precisa que a sua licitação saia em tal mês, porque tem que estar em janeiro, com o contrato assinado em janeiro. Então, ele é alto. Tá? Então, você tem que colocar qual é o grau de necessidade. Nesse grau aqui de prioridade, alta, média, baixa, vai sair um calendário de compras. Tá? O calendário, acho que até novembro a gente vai entregar isso. Pode ir passando. Já passei por esse. Já nem apareceu aquele. Pode ir indo agora. Agora a gente vai entrar aqui. Esse aí, ó. Imagina como é que eu vou explicar desse jeito. Gerenciamento de risco. Esse aqui é o mais importante. Todo mundo, eu estava apresentando isso daqui à ENAP, e um rapaz falou assim, mas eu apontei, como é que eu vou colocar tudo no sistema, Andréa? Um ano antes de contratação, eu encontrei 98 índices de risco. Eu falei, bom, eu nem licitaria. Se você conseguiu encontrar assim, 98 problemas para você licitar, você tem que falar assim, meu amor, eu não vou licitar. Entendeu? Se uma pessoa consegue fazer 98 indicadores de risco, é sinal que aquela contratação não pode prosperar em hipótese alguma. Quer dizer, assim, 98 não dá, né? O que é mapear o risco aqui? Você vai colocar o que você lembra. Ele não é para trazer tudo. Ele é uma modelagem. Ele está dizendo assim, ó, quais são, por que isso aqui é importante? Você vai colocar o relevante. Por quê? Porque a SOF precisa olhar isso daqui em questão de orçamento. Está lá no acordo 26/22, que a SOF, antes de liberar o dinheiro, ela também olhará os mapeamentos de risco. Ela também olhará isso. Então, assim, você vai colocar tudo? Claro que não, você vai colocar o que é efetivo e relevante. Não vai colocar, vou mapear 39 riscos, pô, nem licita, gente. Eu olhei quando levantou a mão, eu tenho 98. Eu falei, pô, cara, então melhor se ficar, comprar outra coisa. Entendeu? Então, assim, gente, é o mínimo do razoável. E a outra coisa que eu falo para risco, eu sei que não é aula de risco, é um sistema que eu estou falando isso, mas eu acho importante que não é só mostrar sistema. Mapear risco, eu falo e repito, está em tudo que é lugar aí, mapear risco, o nome é lindo, né? Gerenciamento de risco. Vamos jogar esse nome fora e vamos ler assim, quais são os problemas que eu tenho na minha licitação passada que eu não quero que tenha na presente? Quais são os casos que eu não consegui cercar, que agora eu estou sofrendo na gestão de contrato? Então, você tem que olhar seu passado aqui para falar assim, ó, isso é um risco, e esse eu não vi. E esse eu preciso. Exemplo, eu tenho um caso, lá não é nosso não, caso que aconteceu.
Ele tinha 50 postos de trabalho. Não tinha mapeado o risco, que nem existia. Só que 30 das pessoas que estavam no posto de trabalho entraram contra o órgão e aconteceu o quê? A penhora online de todo o dinheiro. E aí eles falaram, o que a gente faz agora? Eu falei, bom, tem que acionar o judiciário agora para dizer para ele que o dinheiro ele tá fazendo em detrimento lá de 20, ele está pagando 30. Então, tem que começar. Então, essa parte aí não foi vista à época pelo órgão, entendeu? Dessa possibilidade. Então, é um risco? É risco. O que eu faço com isso? Não deposita mais, entendeu? Assim, então, essas coisas, o que? Então, na verdade, gerenciar risco não é você ficar fazendo bonito, tem um monte de coisa municiando risco, né? Põe um monte de quadro assim, aí depois você pinta, né? Vermelho, amarelo, verde, no percentual. Para mim, não adianta nada se você não souber quais são os problemas que te indicam de risco, não adianta ter o quadro mais lindo do mundo, o sistema mais lindo do mundo, se você não sabe o que é o risco. Risco preventivo e risco contingenciado. Risco preventivo não é um risco, é o que eu tenho que fazer para que não aconteça o contingenciado. O que eu vou fazer no sistema? O que eu tenho que fazer para que eu não tenha que me incomodar? Então, eu tenho que fazer o quê? Fiscalizar. São os meus preventivos que vão estar aqui. Né? Eu tenho que fiscalizar todo mês, eu tenho que pegar documentação, o risco é da conta vinculada, então eu tenho que saber o quê? Fazer um paralelismo entre empresa e empregado, que eu posso fiscalizar tanto a empresa quanto o empregado, eu posso pedir para o empregado. Então, mapear risco é isso, gente. Esquece você falar assim, vou gerenciar risco. Você não é uma gerência de risco. São o que eu tenho na minha mão que eu não quero que aconteça. Para que eu tenha o quê? Um contrato bom aqui e uma gestão boa aqui. Estatisticamente falando, as extremidades piores de um contrato, antes de começar a licitação e na gerenciamento. Mas por que no gerenciamento é ruim de contrato? Porque já começou péssimo. Então, o problema é, quando você for obrigado a entrar no sistema, começar a planejar antecedente, vai fazer o estudo, você vai evitar a extremidade ruim, que é planejei mal e gestei mal. Porque a gestão mal já começou aqui, tá, gente? Então, assim, eu queria só falar isso, não é de sistema, mas eu tento falar em todos os lugares isso. Não adianta o melhor gerenciamento de risco de bolinha, cor-de-rosa, verde, azul, amarelo, pisca, tudo, se você não sabe o que fazer com aquilo ali. Inventar alguns itens aqui para dizer que você fez, então é melhor se dizer assim, eu só tenho esses efetivos do que inventar 5 que não servem absolutamente em nada. Tá bom? Então, assim, quantos eu ponho lá, André? O necessário. O que é efetivo, o que realmente tem substância para estar no gerenciamento de risco. Senão, não necessita estar. Tá bom? Pode passar para mim aqui. Agora vem a melhor parte. Quando é que eu não faço estudo preliminar e só coloco no sistema ao que eu vou contratar sem análise, sem EP e sem GR, sem estudo e sem risco. Todos os limites do limite de valor do 24, 1 e 2. Vocês já sabem que mudou o decreto, né? Que tem um decreto hoje com valor novo, 33.017.600, vocês já sabem, né? O 24, 11 e o 4, que são aqui remanescente, e aqui, caso força maior, algum desastre, você vai usar, não vai fazer, caiu tudo, vai dizer, agora eu vou fazer um estudo preliminar, um mapeamento de risco, para depois eu licitar. Não existe isso, né? O remanescente tem uma lógica. O remanescente você já tinha um contrato, esse contrato não deu certo e você provavelmente já fez um mapeamento, a gente está subentendendo, o sistema está lendo que você já fez um planejamento de contratação, então ele vai ler que quando for remanescente, ele dispensa todo o mapeamento de risco e análise de estudo preliminar. Lembrando, isto não quer dizer que eles estão dispensados de gerenciar risco de contrato. Que uma coisa é eu ter o remanescente que eu não faço estudo preliminar, mapeamento de risco de seleção de fornecedor, mas nada me declina de eu fazer do contrato, porque entrou um fornecedor novo. Então, na parte de contrato, ele carece de fazer isso.
Prorrogações de natureza continuada, tem a mesma lógica do remanescente, subentende-se que eu já fiz o quê? Já fiz um gerenciamento de risco, já fiz um estudo antecedente, já fiz tudo, então eu só vou prorrogar ele até 5 anos e só vou carregando a mudança de gerenciamento de risco na parte de gestão de contratos hoje, tá bom? Que mais? Bom, já estava escrito aqui, né? Gestão de contrato, tá? Pode passar para mim. Agora ficou melhor, né? Pontos de atenção. Aqui, assim, ó, plano prevê a prévia inserção de estudo preliminar, gerenciamento de risco. É obrigado? É obrigado, gente. Tá? Vai ser obrigado, porque isso daí já estava no acórdão, a gente recepcionou o acórdão na íntegra, o acórdão 26, 22, e é obrigado a estar. Por isso que a gente, quando fez, a gente escalonou poucos itens para não engessar. E se vocês virem, ele copia a IN5. Então, são só 5 itens, o gerenciamento de risco é livre, tá bom? Que mais? Devem ser complementados e atualizados? Devem. Então, vai ser o quê? Nós temos 3 entradas nele. Eu tenho a primeira, que você vai pôr tudo lá dentro. Aí depois eu tenho os remanejamentos aqui, os ajustes, ou aumento, ou decréscimo. São 2 entradas. Eles têm que ser complementados e todos esses redimensionamentos vão ter que estar divulgados. Vai ter um legado, vai descer esse legado e vai acontecer assim. A gente vai entrar nesses prazos, eu vou explicar com mais cautela. Os estudos podem ser simplificados quando adotado o modelo de contratação estabelecido pela SEGES. A gente vai ter contratação agora, a Centro Central está fazendo um estudo para contratação assim, de vigilância, limpeza, tudo numa única forma, que talvez a gente dispensa essa parte aí de estudos preliminares, mapeamento de risco, mas aí a gente não tem nada ainda para divulgação. E acontece outra parte aqui importante, é o seguinte, se eu tenho de mesma natureza, exemplo, eu vou comprar material de expediente, caneta, lápis, borracha, tudo que é material de expediente, eu vou fazer um mapeamento de risco para cada item? Não, eu vou fazer o quê? Colocar tudo num bolo só, fazer um único grupo material de expediente, aí eu faço um estudo só. Eu vou contratar limpeza, vigilância, vou contratar limpeza, cooperagem e apoio. Tudo por CCT, tudo posso fazer num grupo só. Vigilância armada, desarmada, eletrônica e brigadista. Tudo num grupo só. Tudo que vocês conseguirem agrupar, que possa mensurar da mesma forma, tudo por CCT. É o grupo ali, gente. O mapeamento de risco é o mesmo. Eu tenho que ter conta vinculada, eu tenho que pagar, eu tenho que pedir declaração, o mapeamento de risco, a empresa pode ir embora. Então, tem várias coisas ali que são importantíssimas. Tem uma parte de... E risco, que eu acho importante, é na seleção do fornecedor, assim, apesar que é a menos periclitante a seleção de fornecedor. Eu bati anos nisso. Falo a mesma coisa. Eu falava assim, olha, gente, a gente quando vai pensar, estudar uma licitação, você também tem que conversar com as pessoas que entram no sistema e fazem a licitação. Então, eu tenho que conversar com o gestor de contrato, com o pregoeiro e quem está pensando aqui. Mas a segregação de função, André. Não existe segregação de função. Você não pode conversar com o pregoeiro aqui que faz a licitação da torre, então ele não pode nem estar no departamento. Se você acha que ele vai fazer alguma coisa errada, assim, posteriori ou antes disso, né? Então ele tem que estar aqui junto, porque tem o chamado coelho. E recentemente, acho que a gente falou tanto, saiu um acordo do Tribunal de Contas dizendo assim: olha, se você vir que existe um coelho, você tem o direito de nem permitir que ele entre numa licitação. Eu estou batendo nisso há muito tempo. Então, você tem que ouvir esse cara aqui, eu tenho que ouvir, eu não posso pensar sem ouvir quem entra no sistema. Ele é um risco altíssimo. Eu tenho o exemplo da casa nossa. Era uma licitação de mais de 10 milhões lá, por exemplo, não importa o caso, que foi judicializado, tudo, caríssimo aqui em cima. Ele entrou, vamos dizer que era 10 milhões de reais, por exemplo. Ele entrou com 3 milhões de reais. Ele é um preço exequível ou inexequível? Entendeu?
Aí ele ficou, o que aconteceu? Ele repetiu a mesma coisa, o acórdão falou que eu estou falando há anos, a mesma coisa. Quando eu permito que um coelho fique numa licitação, eu permito que todas as pessoas embaixo do coelho, que é o chamado coelho, né, que é o que aterriza lá, ele permite que todos abaixo dele só deem lanches chamados intermediários. Porque ele nunca vai dar o menor preço, ele só dá o lance para ele mesmo. E como é que ele vence um mini pregão? Ele cria um mini pregão interno aqui. Porque quando ele dá o intermediário dele mesmo, ele consegue enxergar os 5 melhores preços aqui. E aí ele começa a fazer isso. Então o acórdão saiu agora dizendo que eu tenho a permissão, que deve o pregoeiro ser diligente e fazer excludente dele, não permitir que ele nem entre na licitação. Então, assim, então tem essa parte de risco aqui, tem que conversar com as pessoas aqui, porque nós temos 3 mapeamentos de riscos importantes, quando eu estou estudando o objeto, quando eu estou aqui fazendo a seleção do fornecedor e quando eu vou gestar o contrato meu. Então, é importante, tá? Acho que é isso. Aqui foi. Eu esqueci que eu tenho que mexer aqui. Foi mal. Então tá, então já falei do grupo aqui, né? Pode ir indo. Processo de elaboração. Nós vamos ter o setor requisitante, que vocês vão conseguir o setor requisitante, vai conseguir tirar foto só da tela, viu, moço? De mim, não. Não é que eu não permita, é que é muito feia depois a foto. Então, a gente evita. Setor requisitante, né? E temos depois o setor de licitação, a autoridade máxima. Bom, setor requisitante é quem entende o objeto. Eu não consigo ser setor requisitante de coisa de TI. Eu não entendo nada. Não sei nem transformar uma tela ali para passar aqui. Você imagina eu comprar computador. Eu vou comprar tudo errado. Então, não dá. Então, é ele que indica a demanda, ele que entende a quantidade, ele que entende o que ele precisa. Né? O setor de licitação é para quem vai consolidar os dados. Agora o sistema vai mudar, vai. O requisitante também vai poder mandar para o setor de licitação. E ele vai consolidar aqui. Então, vai dar certo. O requisitante entra, faz o pedido aqui, manda para o setor de licitação. Tá certo? Autoridade máxima. Ele falou assim, André, agora o ministro vai ficar fazendo para todas as UASGs. Não, ele tem poder de delegação. Os delegatários lá vão receber, pode ser o secretário, pode ser o assessor dele, quem ele quiser que seja uma autoridade competente, ele pode dizer para quem ele quiser que pode aprovar. Mas tem várias UASGs aqui, ele quer colocar um secretário para cada lugar, também pode. A IN não impede isso. Então, ele pode fazer uma delegação de competência para que as outras unidades tenham autonomia de aprovação do plano anual de contratação. Tá bom? Então, não é o ministro hoje, na minha casa é o ministro, mas ele vai fazer todo? Não vai fazer, ele vai ter que delegar as pessoas com competência para fazer isso. Na nossa casa lá, provavelmente, vai ser a nossa Secretaria de Assuntos Administrativos. Subsecretaria. Por quê? São eles que fazem as licitações, tem um diretor, ele provavelmente vai ser as pessoas que vão ser, vai ser delegado a ele para que ele faça exatamente isso. Tá bom? Publicação do plano. Vai ter que publicar os planos no órgão e também sairá no compras governamentais. A gente está montando já um painel para sair todos os planos de contratações de governo dentro dessa parte aqui. A gente até estava pensando em colocar, você pode clicar todas as UASGs e você visualizar. Eu tenho 20 UASGs lá. Né? Aí eu posso clicar em todas as 10 e faz um plano único. Tá? Então, mas também está em elaboração. E reavaliação do plano são aquelas adequações que vêm após a proposta orçamentária, após o quinhão de cada unidade, de cada órgão, entidade, vai poder ajustar o plano. Tá? Pode passar. Cronograma. Aí eu vou explicar as coisas aqui. O cronograma é assim, você vai enviar o envio pelas áreas requisitantes para o setor de licitação. O período começa de janeiro e acaba 15 aqui. Aí todo mundo, então quer dizer que eu vou ter 15 dias para consolidar tudo? Não, se a área requisitante já souber o que ela quer, ela vai esperar dia 15 para mandar, ela já manda antes. O sistema estará aberto de 1º
até aqui, entendeu? E está aberto. Então, você pode ir mandando já, não precisa ficar esperando, só vou mandar no último dia só de raiva, mas não precisa isso, entendeu, gente? Você já manda, que a pessoa vai consolidando isso. Tá certo? Então, eu tenho de 1º de janeiro a 1º de abril para fazer isso. Ela consolida de 1º de janeiro a 15 de abril. Então, ela tem de 1º de janeiro a 15 de abril. As unidades requisitantes que já forem mandando para o sistema, ela já pode ir consolidando isso. Tá? Aí depois ele vai mandar aqui. Aí o ministro, quem for, manda até 30 de abril, clica lá, é um botãozinho só, eu vou mostrar. Ele faz assim, enviar ao MP, tuft, e vai. Tá certo? Esse lugar aqui, assim, ó, ele é fechado o sistema. Vocês vão olhar aqui, está cinza, porque a gente não tem espaço de ninguém mexer no sistema. Você pode só fazer uns ajustes lá, mas não vai mexer o plano em absolutamente nada. É onde a SOF entra, vai olhar essa parte aqui. Vai discutir com vocês tudo. Aqui vocês vão poder fazer o remanejamento. Tirar, ajustar, aumentar, que seria em 1º a 30 de setembro e depois de 16 a 30 de novembro. Ah, mas isso é muito chato, Andréa. É chato mesmo. Mas se a gente tirar isso daqui, vocês não vão acabar o plano nunca, a SOF não tem como olhar isso e não tem como fazer o balizador orçamentário. Então, está de acordo totalmente com a SOF. Aí ela vai ler essa parte aqui, vocês ajustam aqui e vão remanejar aqui. Ah, mas no outro ano, então, quer dizer que eu vou ter que pegar, se eu quiser arrumar, vou ter que pedir para o planejamento? Não. Aí ele está sendo ajustado agora. A gente fez que vocês tivessem que, na abertura, na execução, qualquer ajuste, licitação emergencial ou qualquer coisa, tinha que pedir para a gente lá. A gente está fazendo um redesenho, ajuste pequeno nela, mas a gente não vai fazer. Vocês vão poder fazer os ajustes na execução. Aqui, não. Aqui é fechado. Aqui é fechado como está aqui. Mas na execução, se tiver emergencial, ou não for comprar aquilo, ou for trocar, vocês vão poder fazer à vontade. Vai ficar o legado, mas vocês vão ter o acesso de remanejar seu planejamento e gerenciamento de contratação. Tá bom? Já estou respondendo. Pode passar esse aqui para mim. Equipe de planejamento é só para vocês saberem, né? Quem tem que ter aspecto técnico, tudo, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas assim, lembrando que todas as regras hoje que a gente está tentando de fazer é que o órgão enxergue as pessoas que estão dentro dos órgãos e dentro de cada alçada dela, que ela tenha a capacidade de fazer o aspecto técnico. Exemplo. O nosso lá, a gente foi o requisitante para a contratação de uma empresa que está fazendo call center e de atendimento assim, o sistema estruturantes nosso. É uma empresa grande, mas assim, cada unidade que tem sistema estruturante fez o pedido seu. Por quê? A gente conhece o nosso sistema de compras e sabe o que vocês estão, porque assim, em tese, né, cada órgão tem, cada necessidade, o que acontece no sistema. Então, tem que ser uma unidade que entenda o objeto dela. TI faz a requisitante dela. Material de expediente é o setor que faz aquilo lá, que entende disso, que tem o controle, né, de bens, essa coisa. Então, não, tem que ser uma unidade que entenda isso. Pelo menos que seja treinada para fazer isso. Né? Então, também não dá para nomear a equipe de planejamento sem ela saber que ela vai ser nomeada membro de equipe. Toda a norma hoje em dia está sendo assim. Você tem que avisar o servidor que ele vai ocupar um lugar numa equipe de planejamento de contratação, para evitar que a gente, como a gente acorda de manhã fiscal, dorme sem ser fiscal, mas acorda fiscal. Ou senão você dorme e amanhã de manhã você faz parte da equipe de planejamento. Então, a gente está tentando de fazer isso. Ah, eu tenho que fazer uma portaria, André, para nomear a equipe? Não. Boletim interno. Mas, geralmente, você já deixa isso, né, expresso, tem que conversar com a pessoa, quem é dirigente aqui, quem é chefe. Não dá para acordar com o boletim, com o nome da pessoa, mas não dá. Né?
Não vai fazer que nem fui eu, que a minha chefe chegou a mim, ó, amanhã você vai ser fiscal, tá? Eu falei assim, mas eu preciso de um... Não, também não dá também, vai ser assim. Entendeu? Então, foi assim que aconteceu comigo. Mas eu também já passou. A gente aprende, né? Assim, mas eu preciso de nem 30 dias, entendeu? Não dá. Então, eu preciso ler, também não dá tempo. Então, assim, então não dá para fazer mais isso. O risco é muito alto, a cobrança depois para a gente é alta. E se a gente erra, caramba, gente, quem responder a gente? Não, o teu chefe vai responder, gente. Né? Não tem mais essa assim, ele te elegeu mal. Você não adianta. Eu, por exemplo, não entendo nada de Excel, odeio Excel. Eu entendo um pouco muito bem, que a gente fui obrigada a aprender. Mas assim, eu antes não suportava, eu não entendo nada. Aí eu vou me pôr num negócio que eu não sei fazer. Então, ou você treina a pessoa, né, ensina, põe uma pessoa ao lado que sabe fazer para ela aprender, porque todo mundo aprende, ninguém é analfabeto funcional. Então, assim, não dá mais todos os acordos e toda fiscalização de orientação centralizada, todas as pesquisas do governo aleatória, todos, gente, não estou mentindo. Foram ditos assim. Eu não tenho treinamento, eu acordo fiscal, meu chefe não sabe nada, entendeu? Essas coisas assim. Então, assim, a gente isso aí não é meu, né? Isso aí é do Tribunal de Contas. Então, esse cuidado que está tendo hoje é para que quem sentar amanhã na cadeira, que for comandar alguma coisa, que comande sabendo que tem uma equipe, que tem pessoas que trabalham muito, que tem pessoas multidisciplinares, né? Que a gente viu hoje, o que a gente está batendo muito, a parte de licitação é uma tarefa multidisciplinar, não é uma tarefa que você só é especialista em licitação. Eu chego lá, aperto o botão, cai a licitação do outro lado. Não existe isso, né? É a mesma coisa, a gente pede assim, faz amanhã o documento, não pula as letrinhas lá que viram verbo, substantivo, adjetivo, a gente tem que pensar. Então, é mais ou menos isso, né? Então, por isso que está aqui, isso aqui é mais uma sensibilização do que explicar o que seja uma unidade técnica, né? Tá todo mundo aqui tentando fazer o melhor, né? A gente está tentando fazer o melhor, mas é mais assim, mais ter cuidado com as pessoas que estão abaixo de vocês, abaixo da gente, porque licitar não é apertar botão ou nada, é muita coisa envolvida nisso, né? Então, não adianta, não existe um especialista em licitação. Eu preciso de engenheiro, eu preciso de economista, eu preciso de administrador, eu preciso de advogado, eu preciso de um monte de coisa em volta. Eu não faço com uma pessoa só, né? Tá bom? Pode passar para mim. Então, tem aí, ó. Os requisitos aqui é importante que eu falei tudo, só vou apontar. Cientificação expressa. Não existe equipe de planejamento de boca. Eu vou ter que cientificar expressamente. Tá? Tem que olhar o quantitativo de contrato por servidor. Nem que ele tenha 30, ele está com a competência de trocar os 30, tudo bem. Ele tem que saber que não atrapalha a função. Complexidade da fiscalização. Aí você deu todos os piores contratos para mim mesma. Eu falei, caramba, não dá, né? Eu não dou conta. Né? E capacidade de desempenho atividade dele, porque não é só ele ser o fiscal, ele tem que ter capacidade. Eu quero só falar com a palavra capacidade, que eu não sou um pouquinho contra. Competência e capacidade. Né? Bom, competência a gente tem. Né? Por lei, quando vocês passaram no concurso, todo mundo ganhou competência. Né? Veio uma lei, uma por dia assim, caramba, você passou no concurso, meus parabéns a você, nessa data querida, sua nomeação está aqui. Então, você já está com competência. Então, a gente não vai tratar de competência. Né? E a capacidade de desempenho aqui é chamada atributo. Qual é o atributo que você tem que você pode me ajudar dentro de um conglomerado que é um processo licitatório? Né? Tem gente que é bom em cálculo, tem gente que é bom em pensar diferente, tem gente que é rápido, tem gente que tem solução rápida para um problema que você precisa para ontem. Tem aquele economista que você precisa daquele dado estatístico que só aquele cara sabe fazer. E preciso de engenheiro, que se eu for fazer grandes obras, eu preciso de ter um engenheiro. Então, o que eu estou olhando aqui? Quem tem atributo. Né? Então, não é aquele cara que não tem a capacidade, é aqueles caras que eu preciso que tenham atributos para estar dentro de um estudo preliminar de toda a minha contratação. É isso que está envolvendo hoje aqui. Olhar o atributo das pessoas e saber quem te dá explosão.
Né? Que não adianta dar para mim lá fazer um monte de cálculo matemático que eu não sei fazer. Eu não entendo disso, eu entendo de outra coisa. Eu prefiro fazer 27 notas técnicas do que fazer cálculo. Entendeu? Então, é diferente. Então, assim, é aquela coisa, é cada um no seu quadradinho, né? Então, não que você não aprenda, mas a gente tem que olhar o quê? Às vezes, o atributo dela e dela aqui tem explosões muito mais rápidas em determinada uma seara diferente que a minha não vai atacar nunca. Mas elas são rápidas em outras coisas que eu vou ser péssima. Então, a gente tem que saber reaproveitar e olhar, hoje, capacidade de desempenho, também olhar atributo. Tá bom? Pode passar para mim isso aqui. Acesso. Depois que eu falar, vou mostrar o sistema. Acesso. Quem tem unidade já, quem usa o sistema de compras lá, você vai na unidade sua lá, que é unidade, como é que chama aquilo mesmo? Ah, meu Deus. Cadastradora. Cadastradora, né? Unidade cadastradora. Aí vai pedir um perfil. Então, eu vou ter um perfil de unidade de compra, vou ter um perfil que é o autor, que é a autoridade competente, e vou ter um outro daqui a 2 meses, que será unidade requisitante. Tá? Então, terão 3 figuras dentro do sistema do PGC. A unidade requisitante, setor de compras, e teremos também a autoridade competente, quem a sua unidade máxima, a autoridade máxima disser que vai ser lá, tá bom? Bom, quem tem senha, vai lá na unidade do cadastrador parcial e vai pedir senha. Quem não tem, vai pedir registro no CIASG com habilitação de perfil e vai ganhar a senha. Aí já sabendo o quê? Vai ganhar a senha, vai escolher ou se vai ser este, ou vai ser esse, ou se não, vai ser o requisitante. Tá? Pode passar para mim. Essa é a carinha do sistema. Como é que você entra, né? Seu CPF, login e senha aí vai acessar. Área inicial. Aí você vai encontrar aqui perguntas, AIN, manual do sistema todo, tá? E aqui serão os planos anuais. Aqui, lógico que é um recorte, não está torto, não. Então, você vai ter todos os seus planos aqui. Você vai ter condições de ter todo o seu legado. Porque o que vai acontecer? Quando você entrar a primeira vez no sistema, você não vai ter que copiar os contratos. Você vai clicar SOASG e vai pesquisar lá todos os contratos de natureza continuada e os vigentes chegarão no sistema. E aí você vai fazer o quê? Repetir os contratos e vai colocar novo, tá bom? 10 minutos. Pode fechar. Aqui que eu disse, eu vou gerenciar grupo, adicionar item e importar dados. Importar dados no CIASG, eu vou puxar os contratos. Agrupamento caramba, eu vou pegar tudo aquilo lá, eu tenho um monte de contratação, eu vou comprar 30 mil itens de material de expediente. Eu não vou entrar um por um, gente, você vai aqui no gerenciar grupo. Material de expediente, certo? Adicionar item novo e outro lá é todos os contratos. Então, só item novo. Hoje, por exemplo, se fosse entrar hoje, você tem lá 30 contratos de natureza continuada. Você vai fazer estudo preliminar? Não, não vai fazer. Adicionar item? Vai fazer. Agrupar item lá, que é contratação nova, vai precisar? Então, veja o que vocês têm lá que dá para agrupar, para não ter trabalho de fazer, marcar tudo, estudo preliminar, mapeamento de risco. Então, veja o que vocês conseguem agrupar que tem a mesma, assim, ou paralelismo, ou o mesmo estilo de fazer preço. Se eu tenho lá várias contratações, que tudo por CCT, gente, esquece, põe tudo no mesmo grupo, que vai mapear o risco da mesma forma, vai gerenciar, estudo é a mesma coisa. Então, coloca lá que acho que vai valer a pena, tá bom? Aqui é o lugar que vai descendo os itens, tá? Você coloca lá material, vem a descrição, código do item, valor, a situação dele, unidade responsável. O nosso aqui para teste, né? Pode passar para mim. A importação de item, como eu falei, que é o primeiro caso. Não se incomoda, vai importar primeiro tudo que você tem lá, tudo que é contrato vem, né? Ah, André, se não vier tudo, aí você vai ter que ligar para a gente lá e ver o que está acontecendo. É para trazer tudo, tá certo? Pode acontecer erro? Pode, né? O sistema
Ele não pensa, né? O sistema está feito lá. Pode ser que dê um tilt lá. Então, vai ter que ligar para a gente lá. Meu telefone, para quem não sabe, meu telefone é do Batman. Ele é fácil de decorar. 20, 20, 10, 10. Olha, ninguém esquece. Tá? Se precisar, se liga lá. Ligue já, né? Eu atendo tanto telefone, às vezes, que eu falo assim, ligue já. Ligue já. Vou comprar aquele foninho para mim, assim. Tá? Então, você vai entrar aqui. Ano de vigência. Material, serviço, descritivo, se você quiser, descrição detalhada, vai pesquisar, vai vir tudo que tiver o contrato na pesquisa que você fizer e na vigência, tá bom? Aqui, adicionar grupo, se precisar lá, você vai lá, adicionar grupo. Você tem um monte de item, por exemplo, você não está colocando item, assim, pô, mas eu posso agrupar, você pode reverter isso? Pode. Você pode reverter. Se você agrupar, se fizer vários itens e quiser agrupar, também pode. Tá bom? Pode ir indo. Você vai colocar aqui, ó, incluir grupo, nome. Ah, por que tem nome, André? Porque você pode colocar assim, material de expediente, contratação por convenções coletivas de trabalho, contratação por índice de governo pelo IPCA. Pode ser que eu tenha um monte de coisa com índice de IPCA. Vai ser o mesmo risco? Pode ser que seja um objeto que dê para você fazer por índice. O nome, não quer botar nome nenhum, não põe também. Põe nada. Não gosto do nome, não põe também, não tem problema, entendeu, gente? É para facilitar a busca depois. Por exemplo, material de expediente é fácil? Manutenção de alguma coisa é fácil? É, tá certo? Tá bom? Tem que ter estudo preliminar? Tem que ter. Vamos embora. Agora, vamos lá. Deixa eu enxergar que nem eu enxergo. Esses itens que estão aqui são aqueles que eu falei que são uns obrigatórios e outros não. Então, os que estão com asteriscos no sistema, aqui, com asteriscos, vocês vão encontrar lá, como eu falei, olha lá. Estimativa de quantidade acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que eles dão suporte. Então, você vai colocar lá, material, vai colocar a limpeza. Ah, o contrato meu no passado era 50 mil. Ah, eu vou pesquisar preço como? Você vai usar planilha de formação de preço, painel de preços, você vai utilizar, você só escreve isso. Não tem nada de mais assim, nossa, que demande um tempo, um intelecto, nada. É mais ou menos o normal de uma contratação. Aí depois aqui, esse aqui também, aqui estimativa de preço eu já falei, né? Justificativa de parcelamento ou não. Por quê? Porque a 866 diz que você tem que fazer várias licitações para que tenha economia de escala, né? Não pode, se for grupo, você vai ter que justificar. Por que é grupo ou lote? Vai ter que justificar. Porque eu preciso que seja uma única empresa, que se houver parcelamento, vai comprometer a entrega do objeto ou serviço ou bem que são acoplados junto na contratação de um serviço. Que pode ser que você contrate um serviço e que aquele serviço, pela natureza dele, demanda que tenha bem junto. Então, precisa de uma única empresa. Então, você vai ter que justificar isso. Mas isso já vai estar no seu TR depois, é uma justificativa simples. Declaração de viabilidade de contratação, né? Então, você vai ter que isso aí é coisa pequena. Que mais? Muito pouco tempo. A próxima vez, Tânia, eu vou brigar pelo prazo do tempo. A próxima vez eu vou brigar no prazo do tempo. Eu falei, não, tudo bem, entendeu? A gente faz charme, pede mais tempo, entendeu? Adicionar item, né? Puxa, nem estou enxergando isso daqui. Então, você vai... ficou ruim, mas tudo bem. Quando você quer adicionar item, você vai lá, vai escrever o que você... Ai, que bom, obrigada. Obrigada. Você vai... Só põe aqui para mim, para cima ali. Só desce aqui para mim. Você vai selecionar o tipo de item. Se tiver um item, subitem, o código do item, que é o CATMAT, CATSER, descritiva, descrição detalhada, pode ir subindo para mim. Ai, ficou ótimo, estou enxergando tudo agora. Eu já sou cega, gente, e ficando mais velho, piora, entendeu? É horrível. Eu vou mandar colocar uma lente assim, bem enorme, que ninguém vai enxergar, porque usar óculos eu não gosto. Unidade de fornecimento, todo mundo já sabe, né? Quantidade que eu preciso, que vai dar um total, valor unitário. E aí vocês vão colocar aqui, informações orçamentárias. Elas são obrigatórias? Não são obrigatórias, mas se você tiver, bom, ponha.
tá certo? Não é obrigado. A gente tinha colocado antes obrigado, vai ser obrigado a achar. Só que depois deu um problema que cada um tem uma rubrica diferente, eu não entendi muito bem, que a SOF explicou. Aí a gente resolveu deixar a critério que o órgão faça ou não, tá bom? Pode ir indo. Ali que eu falei que é o calendário, né? Pode deixar, tá ótimo aqui. Grau de prioridade de aquisição. Pode ser alto, médio, baixo. O que vai acontecer? Quando se fizer isso daqui, você vai ganhar um calendário, mais ou menos. Ó, isso aqui eu preciso comprar mais rápido, esse não, e esse pode esperar um pouquinho mais, né? E a data. Quando se tiver média, todas as que estão naquela média, eles vão apontar a data mais ou menos que vai ocorrer isso. As altas vão estar tudo no pico, no vermelho lá, entendeu? Então, você vai receber um calendário. A partir do momento que você coloca essa parte aqui, você vai ter um calendário de compras. Pelo menos um calendário médio, que você vai ter um controle das suas compras, tá? E aqui, aquilo que eu já falei, quando você marcar esses itens aqui, vocês estarão dispensados de fazer estudo preliminar e mapeamento de risco. Contratação emergencial, você vai fazer mapeamento de risco? Estudo, não vai, não dá. Valores da 866, você vai fazer estudo? Não vai também fazer. Renovação de contrato? Também não vai fazer. Né? Isso aqui é outra coisa. Unidade responsável, necessidade de capacitação. Por que tem esse dado aqui? Porque esse dado veio do acórdão da fiscalização de orientação centralizada. É para que depois você, o gestor, olhar isso daqui e falar assim, olha, nessa licitação foi marcada a necessidade de capacitação. E por que foi? Porque alguma coisa ele vai apontar depois que precisa. Isso não é nada para fiscalização, nada. Isso aí é para vocês, gestores, mesmo para saber, a depender da compra, vai precisar de mais capacitações, tá bom? Pode passar. Estou acabando, gente, estou acabando. Não sei quanto falta, mas estou acabando. Aqui eu já falei do estudo preliminar, pode passar. Esse, quando você for criar grupo, ele diz aqui, ó, a criação de um grupo pressupõe que todos os itens a ele vinculado, compartilhado dos mesmos estudos, compartilharão, né, dos mesmos estudos preliminares e gerenciamento de risco. Aquilo que eu falei, vai otimizar as contratações. Você pode fazer tudo no mesmo grupo, tá bom? Pode ir embora, eu já falei esse, por favor. Vamos embora. Mapa de risco. Eu vou botar 98 laudas de mapeamento. Não, você coloca lá umas 3 necessárias. Primeiro que não tem quantidade, não tem nada. Tem o quê? A qualidade do que você acha que é importante inserir no sistema. Só. Se tem 3, são 3. Se só tem um, se tiver um, graças a Deus. Você fala assim, meu Deus, a minha cotação é tão boa que eu encontrei um risco só. Não é a quantidade de gestão de risco que vai fazer que a sua licitação seja boa ou ruim. Talvez você exija tantas coisas aqui antes no seu edital, que talvez o risco seja minimizado nessa parte aqui. Tá bom? Tem que olhar isso. Por isso que entender o que é gerenciar risco é mais importante do que só inserir informação que você nem utilize com o tempo. Tá? Pode ir embora. E aí a carinha do sistema, quando vocês vão colocando os itens, né? Vocês vão ter toda essa parte aqui assim. Aí depois vocês têm o item aqui. Quando está tudo pronto, né? Pode enviar para análise, você pode exportar os dados, excluir itens que você não quer. Por exemplo, eu estou avaliando lá, dizendo, nossa, isso daqui não vai dar porque não está no meu planejamento estratégico. Você pode excluir? Pode, inclusive pode. Então, você vai ter um monte de ícones ali para trabalho. Pode, as ações de você rever isso daqui, pode excluir, pesquisar. Então, você tem esses acessos todos. Quanto eu tenho? Ai... Ó, quando chega lá para a autoridade máxima, o ministro, ele aprova, ou ele devolve tudo aqui para ajustar.
vai reprovar os itens. Pode ser que você tenha colocado algum item a mais e ele ache que, devendo o planejamento estratégico e orçamentariamente, o secretário, que seja que a pessoa que está fazendo a análise, que foi delegada a ele isso, veja que aquilo pode aguardar para outro ano, não dá. Exemplo, a gente quer fazer um sistema. Adianta eu querer só, eu tenho que ter dinheiro. Tem que estar no pensamento da administração. Não dá para a gente fazer essa parte. Por exemplo, o sistema hoje ele nasceu assim como vocês estão vendo. Foi o que deu para fazer, porque estava ligado com a vontade de governo. Nós tínhamos um quantum orçamentário de gasto e hoje a gente está conseguindo evoluir ele. Então, ele está nascendo como? Um pedaço de cada vez. Não dá para fazer, eu quero ele pronto amanhã. Não tem dinheiro para isso, nem estrutura, que tem outras coisas andando concomitantemente com o outro sistema que a gente está fazendo hoje. Tá? E envia depois ao MP. Quando enviado para a gente, só uma informação, a gente vai disponibilizar esses dados no painel. Vai ser disponibilizado todos esses dados de compra. Pode ir. Não vou ler isso aqui é o seguinte, são ações que vocês podem fazer. Depois vocês vão decorar tudo, vão ficar ótimos. Depois eu vou tomar o ponto, vão ficar excelente. Isso aqui são as ações... Isso aqui depois eu vou mandar a prova para vocês, porque acaba a aula assim, eu acabo com o quadro, aí vocês decoram, segunda-feira eu mando e vocês fazem a prova. Se vocês passarem, tá show. Só ganho certificado depois desse teste, não é assim? Então, isso aqui são todas as ações, mas quando ele estiver em elaboração, quando estiver em execução, em elaboração, então ele tem assim, cada um pode atuar. Lembrando, que vai mudar isso daqui em função da unidade requisitante. Então, hoje, essas funcionalidades aqui, elas vão ser alteradas em algum momento, que a gente não dá para disponibilizar ainda, porque o requisitante hoje ele vai auxiliar em gramaturas altas o setor de licitação. Se você tem 10 unidades requisitantes, eles vão entrar no sistema e mandar. E o setor de licitação vai agrupar. Tá bom? Estou acabando já, está acabando, amém. Pronto. Perguntas e respostas, sistema do PGC, tá, toda essa parte, a central e legislação somos nós. Se não der certo aqui pela central, a gente está disponível, a Tânia me conhece já há muito tempo, eu não faço milagre, mas a gente tenta atendê-los na medida do possível. Peço desculpa às vezes que eu estou atrasando a responder e-mail, mas a gente está uma velocidade grande de coisas para poder fazer, mas eu deixo, já dei meu telefone para todo mundo, está até gravado, né? 2020 10 10. Se não der, eu respondo no sábado. Então, se eu atrasar, é porque eu estou fazendo alguma outra coisa que me foge do meu tempo, que eu fico na frente do meu computador. Se não der, me liga, eu atendo. Se não tiver, as meninas vão passar para o meu telefone, eu vou atender de qualquer jeito, tá bom? Gente, desculpa a pressa. Muito obrigada. De novo, né, agradeço a vocês outra vez. Eu falo para todo mundo, mas não é piegas, não. Eu vou falar para vocês, eu faço isso há 8 anos. E todas as vezes que a gente vem, na verdade, a gente não vem falar, a gente vem aprender. E não tem uma vez que a gente fala, eu deixo de dizer isso. Eu mais aprendo quando eu venho fazer alguma coisa, de falar o que a gente está fazendo, porque a gente aprende com os erros da gente, a gente leva as bobagens que a gente acha que é bonito na época e não funciona, conserta, ajusta, mas em função de quem? De vocês. Então, eu estou aqui, primeiro, agradecendo vocês e, segundo, dizendo, gente, o sistema está pequeno ainda, ele tem tendência a maiores passos. O que vocês virem que está ruim, avisa a gente, porque a gente está precisando. Que quem vai usar, utilizar e gastar o tempo ali, o recurso humano, são vocês. Então, eu preciso de mais ajuda do que aplauso, entende? Então, o que tiver errado ali, ajudem a gente. Quem está em evolução num pedaço agora, ainda tem mais para o outro ano até ele ficar, pelo menos, já usando, tirando a bota, já que já não está com as pernas tortas mais. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Muito ativa pela cultura, e a gente
mas hoje eu acredito em outros encontros. A gente sentiu que, com certeza, não se esgota com essa apresentação, vai surgir muitas dúvidas e discussões, inclusive, sobre a questão do sistema propriamente dito, né? As universidades têm a particularidade de funcionar por projetos e grande parte da universidade entende que esse sistema não abrange essa funcionalidade das universidades com a eficiência que a gente precisa ter para entregar os produtos para a sociedade. Então, com certeza vai ter muita discussão. A gente sabe o trabalho, o esforço que vocês fizeram e a proposta do Ministério, mas assim, a gente também tem que entender as nossas particularidades e discutir dentro dessa relação de autonomia, de respeito, até onde a gente vai conseguir ou não utilizar o sistema da forma como o Ministério acredita que a gente vai conseguir usar. Então, esse vai ser um debate grande e a gente espera que a eficiência seja sempre preservada em detrimento disso. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. E a gente tem um aviso, não é isso? Assim, aproveitando a presença da André, infelizmente, com a adiantada da hora, a gente não vai abrir para perguntas. Infelizmente, Flávia. Mas, mais uma vez, a Comissão de Administração do Forplat se coloca à disposição para receber as perguntas e passar para a Andréia, como a gente já fez de outras vezes, e a gente dá um retorno para vocês, seja por e-mail, seja no próximo fórum. Tá? Então, acho que a maioria já tem meu e-mail. Tem o e-mail da Comissão de Administração, que é comissão de administração, comicão de admitacal, @gmail.com. Mas também pode mandar para o meu e-mail e que a gente vai encaminhar isso para a Andréia, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com você.